vocês, né? Quanto tempo, né? Eu tenho ouvido muito isso, né? A Rafael falou: ai, você vai hoje pregar. Mas estamos cavando poços, né, querido? Estamos lá na filial e a gente precisa, né, tá cavando poços lá e por isso a nossa ausência aqui. Mas eu agradeço a Deus pela vida do apóstolo, pela vida da pastora, que tem nos confiado, né, esse trabalho lá na filial, pela oportunidade de estarmos aqui hoje, nessa manhã. O evangelista Leandro hoje está dando estudo lá. E a gente vai tentando equilibrar tudo. Mas agradeço ao Senhor pela sua vida, pelo carinho. Eu recebo muito carinho quando eu escuto, né, um falar: ai, que saudade. Uma semana passada, né, chegou para mim: ai, que saudade que eu estou de ver você pregar. E a gente escuta, a gente recebe esse carinho dos irmãos. Isso é Betel. Né, eu tenho recebido muito o carinho, muitas orações também, né, pelo trabalho lá em Caxias, que não é fácil. Mas o Senhor tem nos direcionado, nos capacitado, e a gente tenta fazer, né, a vontade dEle, porque não é fácil. Por isso a palavra tentar, porque não é fácil. Quantas vezes queremos fazer a nossa vontade. É interessante que Deus tem me provado muito nessa questão, né, que é a vontade dEle, não a minha vontade. Semana retrasada eu ministrei a palavra lá. E antes de ministrar a palavra, Deus falou comigo assim: olha, você vai pregar diferente. Hoje você vai pregar na mansidão. Eu amém. Mas esse amém, né? Quem me conhece sabe que eu sou muito... E ali eu comecei a pregar, a falar mansinho. Falei, aquilo já estava me agoniando. Meu Deus, eu quero gritar. E o Senhor: não, você vai falar mansa, calma, tranquila. Né? E entrou uma moça, né, meio atribulada, e ela me encarava. Ela olhava para mim assim. Aí a intercessão já começou a se movimentar lá. E eu, Senhor, eu falando: Senhor, por que eu estou tão mansa assim, Pai? Eu quero gritar e eu não consigo. Nem se eu quisesse gritar, eu não conseguia. E no final eu entendi por quê. Naquela paz, naquela mansidão. Aí no final de tudo, Deus mandou levantar um clamor de guerra. Eu precisava estar com a voz potente para levantar aquele clamor de guerra. E ali levantamos um clamor de guerra, né? E a pessoa que estava ali me encarando, de repente se levanta. E é assim que Deus faz, a gente obedece, né? A gente obedece a voz do Senhor. Então tem que ser do nosso jeito, tem que ser do jeito do Senhor. A gente vai falar um pouquinho sobre a bondade do Senhor, essa bondade do Senhor nas nossas vidas. Salmo 118. É 118 que eu botei para vocês? 119? Salmo 119, 68. Tu és bom e abençoador. Ensina-me os teus estatutos. Senhor é bom e abençoador. Quando eu dou estudo, eu sou um pouquinho diferente, né, de quando eu estou pregando. Porque a professora é assim, a gente vai criando, né? E eu gosto muito de interagir com a igreja. Né? A palavra bom, né, ela significa tantas coisas, né? A gente pode dar algumas definições para essa palavra, né? Mas é um significado somente que pode ser alcançado através de alguns sinônimos. E eu queria trabalhar isso com você nessa hora. Eu tenho aqui algumas letrinhas. 3, 4, 5, 7 letrinhas. 7 pessoas aqui comigo. Vem cá, 7 pessoas aqui comigo. Quem vai ser? Sempre vem, né, meu amor? Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. 2, está faltando, hein, gente? Vem, isso, Maria Eduarda, vem. Flavinha, ô Glória. Mas quem? Tá faltando gente. Já vou dar as letrinhas. Toma essa aqui para você. Vem, André Gabriel. Uma letrinha aqui. Uma letrinha para você. Uma letrinha para você.
Tem letrinha sobrando. Cadê? 2 letrinhas. Quem vem? Ei, Joyce, a minha amiga de bariátrica. Caio. Agora, presta atenção. Presta atenção, olha só. As palavras estão embaralhadas. Vamos colocar em ordem aí. Se juntem aí, trabalhem em equipe. Colocar a palavra em ordem. Pensando o quê? Ah lá, eita Jeová, tinha perdido um ponto comigo, né? Tinha perdido um ponto. Agora, o que eu quero que vocês façam? É tipo um acróstico, né? Vocês vão pegar a primeira letra e vão falar algo do Senhor. Pode ser com uma frase, estou facilitando a vida dos alunos, né? Pode ser com uma palavra só, ou você pode formar uma frase. Com a letra B, isso aí é mais fácil. Deus é bom em todo tempo. Errou. Errou. Vou tirar ponto. Com a primeira letrinha, você vai formar ou uma palavra ou uma frase. Com a letra B. Bondade. Glória. Coisa linda, né? Esse aí né? Óleo da unção. Aleluia! Óleo da unção. Nunca se ouviu falar de um Deus tão bom quanto o nosso. Arrasou. Deus. Ó, profundo, hein? Você. A alegria do Senhor é a nossa força. Glória. Deus vivo. Aleluia. Esperança. Esperança. Tudo isso se encontra na essência do nosso Deus. Um Deus bondoso, um Deus que nunca desiste, um Deus que derrama o óleo sobre as nossas vidas. Tudo que está aqui está na essência do Senhor. E o mais lindo disso tudo, querido, é que o Senhor libera para nós. Né? Ele é a bondade. E por Ele ser a bondade, Ele compartilha conosco, né, essa essência que está nele, dessa bondade. Porque se somos o que somos, é porque o Senhor nos faz. É pela bondade dele. Porque todos nós... Não, peraí que eu vou segurar. Sou fofoqueira, não. Vou segurar. Pode descer menos a Isabel. Obrigada, gente. Ou fui aprovada ou fui reprovada. Então, essa bondade, né, que o Senhor que Ele compartilha conosco todos os dias. E somos gratos ao Senhor por Ele derramar, compartilhar dessa bondade conosco. Agora eu quero perguntar aqui, né, professor, minha amiga de profissão, né? Então, querida, de ontem para hoje, até agora, 10:18, quase 10:19, vamos botar nesse período dessas 24 horas, né? Você pecou durante... Não. Tem certeza? Absoluta. Gente, ela não pecou, levou 24 horas e ela não pecou. Ela tá certa? Não? Por quê? Meu Deus, menina, tá... Vem cá. Pensando o quê? Minha filha. Filha dela, gente, Por que ela tá errada? Porque todo aquele que diz que não peca, já pecou. Vendo? Ai, vou passar você de ano. Obrigada, meninas. Ela tá falando que foi eu que mandei ela dizer que não. Né? Faz parte, estava combinado. E é assim que o Senhor faz conosco, essa bondade, né? Ele compartilha conosco. E algo muito interessante, você que está aí em casa, assistindo aí, né? Compartilha conosco também. Está assistindo a live, coloca aí. Quem está assistindo a live, tu coloca eu.
Vamos compartilhar. Vamos juntos, vamos interagir. E eu coloquei, né? Eu fiz essa dinâmica aqui. E algo muito interessante que ninguém falou. Né? Das palavras aqui, ninguém falou. Você sabia? Ó, você que está aí em casa, não pesquisa no Google, não. Tá? Não pesquisa no Google, é para você, responder. Vocês também não, o celular guardado agora. Né? Além de Deus ser digno, Deus de poder, Deus de autoridade, Deus brilhante, Deus maravilhoso, Deus conselheiro, Deus forte. Ele é um Deus diferente. Sabia disso? Que Ele é um Deus diferente. Não estou falando diferente, não. Estou falando diferente. E existe. Ele é um Deus diferente. Você sabe o que significa diferente? Ele defere em teu favor, querido. Sabe quando está lá, você tem um processo e o processo foi deferido em teu favor. Ele pode ser deferido ou indeferido, mas Deus, Ele defere em teu favor. A bondade dele é tão grande, que Ele vai em teu favor e defere Ele. Se há um decreto de morte, Ele vai deferir em teu favor e vai anular aquela tua causa, aquilo que você tem colocado nas mãos dele. Se ele ainda não deferiu, aguarde, porque ele vai bater o martelo e vai deferir em teu favor. Esse é o nosso Deus. É o Deus que guerreia as nossas guerras. É o Deus que nos usa com poder e autoridade, que libera unção, porque Ele é o óleo da unção, querido, e vem sobre as nossas vidas. Deus é infinitamente bom. Deus é bondoso, gracioso, benigno. É lindo demais, é benevolente. Olha quantos sinônimos nós podemos utilizar. E lembremos-nos também que Ele é cordial. Ele é cordial. Ele olha para você e Ele respeita você. Olha que interessante, né? Eu tenho alguns alunos que são de religiões de matrizes africanas. E olha só que interessante. Elas gostam de conversar comigo para eu não dar aula. É coisa de aluno, esperto, né? Senta perto da professora para a professora não dar aula. E a professora conversa com a gente. Como é que foi, assim, o seu mistério na igreja? Ela estava me perguntando como é que foi o meu batismo com o Espírito Santo. Você foi batizado. Como é que foi o seu encontro com o Senhor, com a igreja? Como é que você viu que você tinha que ser evangélica? Aí ali eu fui compartilhando. Não, eu tinha 15 anos, ouvi a voz do Senhor. E o Senhor, né, me chamou. Aí elas também contam a história delas. E como é que é quando vocês pecam? Deus bate em vocês? Eu não. Ele não bate? Não, ele não bate. Porque com a gente o santo não bate, o santo bate. Eu não gosto de apanhar, não. Mas ele bate. Se a gente fizer coisa de errado, ele vai lá e bate. Aí eu olhei para ela e falei assim, não, o meu Deus não faz isso. O meu Deus, Ele tem relacionamento comigo. Eu errei, eu pequei, tem as consequências do pecado. Mas se eu tiver um coração quebrantado diante dEle, e verdadeiramente Ele vê a sinceridade do meu coração, Ele vai me perdoar. Sem te bater? Caramba! Não sabia disso. E ali eu fui numa aula de história, gente. A gente aproveita todas as oportunidades. Quando eu falei que Deus não batia, aquilo chamou a atenção. Eu não sabia, eu não conhecia, eu não conheço ninguém da igreja. Quando eu falei do sacrifício, que não precisamos fazer sacrifício porque Jesus foi o sacrifício. É mesmo! Ele foi! Aí, papai, que terreno fértil! Sabe o que é isso? É a bondade de Deus querendo alcançá-las. E nós temos que estar atentos
para deixarmos essa bondade que é Ele entrar em nós, né? O apóstolo sempre ensina aqui, nós somos a imagem e a semelhança. Ele ensina aqui, nós ensinamos lá em Caxias também. Então quem Deus vai usar, querido, pelo amor de Deus? Quem Deus vai usar, pelo amor de Deus? Ô glória, só alguns, né? Vou fazer igual a ele. Eu vou te dar uma outra oportunidade. Quem Deus vai usar? Ô glória! E na live está compartilhando aí. Se tem alguém assistindo na live, fala aí você também, querido. Em nome de Jesus. Deus vai te dar. E a gente, né, fala ali, porque estamos numa escola, é difícil falar algumas coisas. Mas o Senhor te dá estratégia. Porque essa bondade que é Ele, que está na essência dEle, e que nós precisamos, Senhor, em nome de Jesus, o Senhor é a bondade, libera para nós também, Senhor. Libera algo para nós também, para que possamos passar e as pessoas olharem, ali vai um servo de Deus, servo bondoso, servo que tem compaixão. E conforme eu fui conversando, as meninas ficaram muito interessadas. Campo aberto para continuar falando. E quem sabe, essas meninas vão ser, despertadas, porque eu creio que já está sendo. E daqui a um tempo eu vou encontrá-las e falar, oi professora, hoje eu sou serva do Senhor. Né? Porque é o propósito. A gente aprender os atributos de Deus, quem Deus é, querido. Não é para falar, ai que lindo, Deus é tudo isso. É para que você seja despertado na essência do Senhor, para colocar em prática aquilo que Deus quer fazer. Por isso nós estamos aqui, ensinando sobre os atributos, sobre quem é. Porque primeiro você precisa entender quem é Ele, quem é Deus, o que Ele é, o que significa a justiça, a bondade, a graça, a misericórdia. Esse Deus infinito, esse Deus poderoso, esse Deus onipotente, onipresente, esse Deus que olha para você e consegue enxergar algo bom, olha, dentro de nós. Deus consegue, querida, olhar para você e enxergar algo de bom em você, na nossa natureza pecaminosa. Como foi falado aqui, a gente peca todo lado. Você fala, não pequei, pecou, acabou de pecar. Acabou de pecar. Porque todos nós fomos destituídos, mas pela graça, pela misericórdia do Senhor, pelo sacrifício do Senhor. Oh Pai, Ele tem nos alcançado, Ele tem nos justificado, Ele tem nos limpado, porque Ele é infinitamente bom. Ele é bom, né? A gente está falando aqui, dessa infinitude, que é um atributo divino, né? Como isso já foi até falado, mencionado. Para Deus é impossível ser qualquer coisa a não ser completa a infinitude do que Ele é. E eu fiquei pesquisando, né, sobre a infinitude, porque tem algumas, a matemática fala, a filosofia fala. E eu olhando lá o símbolo, estava até conversando com meu filho lindo e maravilhoso. Meu filho, falando sobre o símbolo, que é um 8, né, invertido. Aí eu fiquei olhando assim, olha só, como é que é o homem, né? Fiquei olhando assim, eu fiquei compartilhando com ele. Aí eu falei, se ele pegar esse 8 e virar esse 8, ele vai se transformar o quê? Num círculo. Aí a gente pega que o nosso Senhor, Ele é o início, Ele é o fim, não há uma interrupção em quem Ele é. Aí o homem quer tentar explicar, né? O homem quer tentar explicar algumas coisas, mas é aquilo que Ele é. Não tem explicação para o que Ele é, para a infinitude dEle. E eu achei maravilhoso a gente conversando, né? Ele é da matemática, dos números, né? Dos cálculos. E ali, a gente conversando, eu falando, olha só, o homem tentando colocar algumas coisas para se ter, né? Uma infinitude, como os números,
Querido, o único que é infinito é Ele. É Ele. É Ele. Mas o mais lindo disso tudo, que Ele pega algumas substâncias, né? Para o homem não controlar, porque o homem é controlador. O homem ele quer ter o controle de tudo. Mas aí Ele pega algumas substâncias, como os números, como as estrelas do céu, como as areias do mar, que fala assim, eu quero ver se você consegue contar. Isso é mostrando o poderio dele. Isso é mostrando que o homem é finito, não é infinito. Por isso que ele pega algumas coisas, né, para o homem tentar fazer. E fica lá os matemáticos, né, enlouquecidos, tentando achar ali. Aí eles veem, tem uma infinitude aqui, ó. É porque eles não conseguem, porque eles não são seres infinitos. Infinito é só o Senhor, correto, pastor? É o Senhor. E esse Deus tão maravilhoso, tão poderoso, que compreendemos que é um Deus bom, que tem um coração bondoso, cuja bondade é infinita. Deus não é bom com você só hoje, Flávia. Amanhã Ele não é bom não, porque acabou. Né? A cota, Letícia, a cota de bondade com o Senhor para com a sua vida, né, acabou. Ele não vai ser mais bom com você. Estou certa? Não. A gente cai, erra, né, Solange? E aí o Senhor, Ele continua sendo bondoso com você, mas isso não significa que Ele não é justo. Vou chegar lá, a língua está afiada aqui, né? Vou chegar lá, né? Deus é bom, perfeito. A gente vai falar agora desse Deus, né, que é perfeito em tudo que faz. Esse Deus que não muda. Esse Deus que permanece. Esse Deus, né, que faz decretos de vida e muda decretos de morte. Esse Deus perfeito. Há uma perfeição nele. O importante, né, é a gente entender que nós somos sustentados pelo Senhor. Oh, aleluia! O importante é ressaltar que Deus é um entusiasta das próprias obras. Ele fica feliz quando Ele vê o servo dele fazendo a obra do Senhor, a obra que é dele. Ele fica entusiasmado, querido. Teve aqui, né, um relógio de oração. Acredito que isso deva ter dado ali, ó, o coração de Deus deve ter explodido de alegria em ver a igreja se posicionando, a igreja clamando, a igreja orando. Né? Isso deve ter, o Senhor olha para Betel e fala, que povo lindo. Que povo lindo, eu vou fazer coisas tremendas naquele lugar. Vai haver cura. Por isso que, né, no louvor tem cura, tem libertação. Por isso tem pessoas olhando avante para o que Deus vai fazer nesse lugar. Em contrapartida, tem pessoas que não estão acreditando. Né? Tem pessoas que estão olhando assim, ainda estão duvidando. Tem pessoas, é igual o intercessor Mário falou assim, é melhor eu estar na presença do Senhor. Mas tem pessoas saindo da presença. Depois de ter experimentado tanto poder, tanta glória, né? E se desviando, saindo dessa glória, saindo dessa presença. Mas o Senhor, Ele é bom demais. Né? A sua palavra é poderosa. Né? As Escrituras atestam que Ele está sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Estamos debaixo de uma palavra, querido. Essa palavra que nos sustenta. Essa palavra. É através da palavra. Eu faria até igual a pastora Graça, né? Ela pega a Bíblia e levanta. Se eu fizer isso, cai um monte de coisa. Um monte de papelzinho que eu boto os papeizinhos. Faria até igual a ela. Essa palavra que liberta. Essa palavra que cura. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. É o Deus, né, que tem uma presença, que tem uma palavra. É um Deus que funciona e nos faz, irmã Fátima, intercessora Fátima,
cooperadores. Que não, Renata não nos deixa de fora. Essa semana eu recebi uma oração da Renata. Como falou o meu coração. Essa semana eu recebi uma oração da intercessora Fátima. Tem um mistério ali naquela oração, querida, no Renovo. Tem um mistério ali. Depois eu te conto quando se concretizar. Sabe por quê? Porque Deus está na Renata. Deus está na irmã Fátima. Deus está em você, querido. Oh, aleluia, eu amo falar desse Deus. Eu amo falar, né, desse Deus, Deus maravilhoso. A ideia de Deus como engenheiro ausente de governar o mundo não existe. Não existe. Né, esse Deus que parece, ele é um engenheiro, construiu tudo, mas está ausente, porque ele é invisível. Ele pode ser invisível, mas ele está dentro de nós. Ele habita dentro de nós. Ser invisível, querido, habita dentro de você. E isso é forte demais, porque nós ouvimos a voz dele. Nós somos privilegiados, porque nós conseguimos ouvir a voz do Senhor. E o mais lindo, quando você não consegue ouvir, Deus envia alguém para falar com você. Ou então ele fala até você ouvir. Eu já tive uma experiência dessa. É cômico, né? Essa atriz Jesus, né? Só Jesus na causa. Tava eu fazia parte do louvor, cantando. Aí viram um irmão que eu nunca vi na minha vida, que ele ia trazer a mensagem. E ele vira para mim e fala assim, eu vejo um diploma na sua mão. Mas cadê que eu entendi? Aí eu fiquei assim, eu não vou falar amém, porque eu não sei o que ele está falando, né? Aí eu fazia cara de paisagem. Ele falou a primeira. Aí ele volta e fala a segunda. Eu vejo um diploma na sua mão, a vaga é sua. Ele ainda aumentou para complicar a minha audição. Aí eu, entendendo nada. A vaga é sua. Eu vejo esse diploma na sua mão. Ele foi 4 vezes, irmãos. Deus fala até você ouvir. Aí quando eu escutei, aí eu glorifiquei. Olha que interessante. Enquanto eu não entendi, ele não sabia que ele estava sendo usado pelo Senhor. Um homem simplesinho, que não dava por nada. É assim que Deus pega, hein? É assim que Deus pega. É aquele que parece que não dá nada. É assim que Deus faz. Ele era simplesinho, ele estava assim, ele estava de terno, mas aquele terno bem relaxado, sabe, aquela coisa. E ele chegou para mim e falou, até eu vi, que situação, né? Mas Deus é bondoso, é a bondade de Deus, querido. E quando de fato e de verdade passou 4 anos, o diploma veio na minha mão, me lembrei, aquele irmão, ele falou para mim que o diploma ia estar nas minhas mãos. Quando Deus faz, ele faz. Ele faz. Ele faz. Sabe por quê? Ele é bom. Ele é bondoso. E passou. O interessante que Deus falou assim, ó. Usou outra pessoa para falar também. Olha, eu vejo você com um monte de papéis, fazendo provas e falando para os grandes. Aí eu, só Jesus. E Deus fez. Tudo que ele falou, ele cumpriu. Porque eu sou legal? Não. Não é. Não é. É porque ele é bom. E é do improvável. Eu estou vendo isso acontecer agora. Esse ciclo virando na vida da minha irmã. A minha irmã ela mal sabe falar. Ela é gaga. Tem dificuldade na fala. Quando está nervosa, então aí que complica tudo. Fala tudo errado. Eu acho que ela também tem problemas de ouvido. Já falei para ela, tá rindo? Ela fala tudo errado. Falei, vai procurar, minha filha. Vai lá, vai lá. Vai lá no Moacir do Carmo e vai procurar. O tempo todo a gente falando para ela. A gente não, mais o meu irmão. Volta a estudar, Jéssica, você é nova. Volta a estudar. Aí ele ia lá, fazia a inscrição dela lá no EJA, para ela voltar, e nada. Aí agora firme nos propósitos do Senhor, trabalhando com as crianças. Ela está assim, olha o que o Evangelho faz. Olha o que o Evangelho proporciona para a gente. Olha a bondade de Deus para a gente. Pega. Ei, acorda. Acorda.
que você pode mais? Acorda aí, pelo amor de Deus, que você está parado aí. Faz alguma coisa, reage. O evangelho faz a gente reagir. Se tu não reagir a essa palavra, se você não reagir às mensagens, daqui tem alguma coisa errada. Aí você me chama que de repente é um problema de audição, a gente interpreta para você em Libras. Né? Que tem alguma coisa errada. Tá rindo, Yasmin? É desse jeito. Né? Mas porque tu não reage às mensagens, os estudos que estão sendo liberados aqui. Eu falo isso pro povo lá. Reage, querido. Aí eu não precisei falar nada com ela. O meu irmão já tinha desistido, porque ele já tinha tentado 5 vezes, irmão. Ele ia lá, escrevia. E ela falando assim: vou voltar a estudar. Eu, isso, vai. Volta a estudar. Ela estava numa pegada aí, desse mês aí, foi lá no EJA, fez sozinha. Ela foi sozinha. Com as duas crianças dela. As crianças não foram impedimento. Pegou as crianças, foi lá para Caxias, e estudando, às vezes deixava as crianças, falava assim, botava lá no nosso grupo, nós temos um grupo da família. Gente, olha os meus filhos aí, que eu estou indo fazer uma prova agora. Aí veio o Gabriel, vou lá olhar, tia. Aí veio a minha cunhada, falava assim, vou pegar. Deixei as crianças indo. E ela ia para Caxias, às vezes tinha que ir 2 vezes, querido. Porque ela tinha que levar as crianças para a escola, deixar as crianças na escola, ir lá para Caxias, fazer alguma atividade, voltar para pegar as crianças, depois voltar de novo. Foi um mês inteiro assim, mas ela estava determinada a terminar. Eu estou dando testemunho dela, falei para ela, isso é precioso demais. Aí na semana passada foi chamada para ministrar para o departamento infantil. Ela, você acha que eu devo aceitar? Claro, minha filha, Deus está abrindo as portas para você. Deus tem um ciclo novo na sua vida. Mas eu vou conseguir, vai. Deus vai te capacitar. E nós fomos com ela lá. E ela deu aquela palestra. Acho que foram 4 ou 5 crianças que aceitaram Jesus. Foi porque ela é legal? Porque eu sou legal, fui com ela. Eu sou legal, fui lá com ela. Fiz o apelo. Não. Porque Deus é bom. E a bondade dele quer alcançar as nossas vidas, os nossos familiares. E nós fomos lá, irmão Mário. Foi uma comunidade cheia de barricadas. Jesus, o homem teve que parar o carro, tirar a barricada para fazer de passar. Jesus, onde que nós... Que situação! Né? E a irmã da igreja falou assim, olha, a gente está fazendo cedo, porque a situação aqui está complicada. A situação aqui está muito difícil. Por isso que a gente está fazendo cedo. Mas quantas vidas ali, um pai chorando, crianças falando abertamente, estão fazendo macumba para mim, para minha família, e eu quero esse Jesus. Se você fica parado, você não exerce o que tem que exercer na obra do Senhor. E ali ela teve esse despertamento, que ela precisava voltar a estudar. E eu olho para ela e falo assim, olha minha filha, eu já vejo você formada. E ela já terminou, vai esperar sair o diploma, que leva 90 dias para sair o diploma, para começar a faculdade dela em psicopedagogia. Então, é do improvável que Deus levanta. É daquele que está ali, ó, atento, Senhor, o que o Senhor quer de mim? Sabe o que é isso? O Evangelho proporciona isso. O Evangelho muda a nossa história. E ela fala para mim, eu me espelhei em você. Né? Eu olho para você, eu vejo o que Deus fez na sua vida. E eu também quero isso. E eu falo, estamos juntos, eu já vejo você lá. Porque um dia Deus falou para mim que me colocaria no lugar dos grandes. Porque Deus é infinitamente bom, perfeito. Ele é perfeito. Que estudo maravilhoso. A gente aprender desse atributo, dessa bondade. Mas Deus também, querido, Ele é justo. Ele tem o controle de tudo. A ideia de Deus, como esse engenheiro que nós falamos aqui, ausente, né? Ausente de governar, né? Esse universo por controle. Ele não governa por controle remoto. Ele não governa por controle, vou apertar o botãozinho. Não. Ele está aqui, ó, nos usando para que nós possamos ser seus cooperadores nessa geração. Nessa geração nós somos os cooperadores dele. Assim como nas gerações passadas, você acha que Josué, Moisés, Isaías, Jeremias não foram cooperadores do Senhor? Foram cooperadores. Usaram eles no passado, deixaram registrado para a gente se lembrar.
Né? Tá aqui, eu não li ainda, né? Isaías, coloca aí, queridão. Isaías 63, 7. Pra gente se lembrar e pra gente praticar. Não, foi só com Isaías, foi Moisés, não. É pra gente, ó. As benignidades do Senhor mencionarei. E os muitos louvores do Senhor, consoantes tudo que o Senhor nos concedeu, e a grande bondade para com a casa de Israel, que usou com ele, segundo as suas misericórdias, e segundo a multidão das suas benignidades. Isso significa que a benignidade do Senhor, querido, é para que nós possamos exercer junto com ele, somos cooperadores do Senhor, para depois a gente também mencionar, como foi o depoimento aqui do irmão Mário. Né? A gente vai mencionar, a gente vai testemunhar, a gente vai aqui, ó, chegar e falar, olha, Deus, o Deus bondoso, né? Deus foi bondoso na minha casa, na minha família, Deus foi bondoso aonde eu estava. Sabe por quê? Você se posicionou, sabe por quê? Você não desistiu, você permaneceu, você não olhou e viu ali os obstáculos, porque às vezes tem um monte de obstáculo, e a gente se depara e fala, Jesus, como é que eu vou passar? Como é que vai acontecer? Como é que eu vou chegar lá? Aí o Senhor fala assim, não se preocupa não. Não se preocupa não. Eu vou agir na tua vida. Tem obstáculo? Fica calma, tranquila. Porque eu vou te dar estratégia para você ultrapassar esses obstáculos. Deus está falando aqui, querida. Deus está falando ali com ela. Dá um abraço nela aí, querida, do lado. Dá um abraço nela aí. É assim que o Senhor faz nas nossas vidas. A bondade de Deus implica em justiça. A bondade de Deus implica que Ele não pode se sentir indiferente a nada. A nada. Pessoas são indiferentes. Né? Às vezes a gente olha para o ser humano, olha para o outro assim, e ficamos totalmente indiferentes à dor dele. Não estamos nem aí para ele. Mas o Senhor não é assim. Quando você chora, quando você fala assim, Senhor, eu não aguento mais. Senhor, eu vou desistir, eu vou desanimar. Deus não fica indiferente a isso. Ele olha para você e fala, filho, eu estou aqui. Mas infelizmente existem pessoas que paralisaram, que deixaram o inimigo cegá-las. E estão sofrendo hoje por conta disso. É triste. É triste. É triste. Esse versículo aqui de Hebreus, ama a justiça e odeia a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, escolheu-te dentre os teus companheiros, ungindo-te com o óleo da alegria. Foi falado aqui de alegria. Foi falado aqui de óleo. O Senhor é justo. O Senhor é justo. O mesmo Senhor Jesus que amou com amor infinito e ardente, também odiou com terrível fogo consumidor e continuará a fazê-lo no decorrer dos tempos. Deus, Ele é amor, Ele também é fogo consumidor. Não é porque Ele é a bondade que Ele vai passar a mão na tua cabeça. Isso não acontece. A bondade divina impõe que Deus não pode amar o pecado. Ele não pode amar o pecado. Se nós estamos errando, se nós estamos pecando, fazendo aquilo que desagrada a Ele, Ele vai nos corrigir. E isso é interessante porque quando quem tem filho, vê o filho fazendo errado, você aplaude. Ê, que lindo! Errou, que bem. Você não faz isso, você vai corrigir o seu filho. Pelo menos é para corrigir, né? Não é? É para corrigir. Mas tem uns que bota a mão na cabecinha e depois lá na frente sofre. Imagine Deus vendo a gente desviar os nossos passos. Ele vai te corrigir. Aí é na correção que tu foge. Porque você quer tapinha nas costas. Na correção você quer meter o... esse Deus não é bom não. Que Deus de amor é esse que está me maltratando? Às vezes o apóstolo pega firme, né, apóstolo? O apóstolo pega firme, a pastora pega firme. Tem os líderes.
né? Porque é um desafio cuidar de vida, né, Isabel? Não é verdade? É verdade, não pode mentir não, é verdade. É difícil. Cuidar de vidas é difícil, mas a gente tem que ser firme. Porque senão, sabe por quê? Senão você é conivente. É conivente com o pecado. Tu não está pecando, tu está sendo conivente, está dando mão para ele e fala, vamos embora, vem comigo. Né? É desse jeito. A bondade de Deus é a força que impulsiona todas, olha só isso aqui é forte, hein? Todas as bênçãos que Ele diariamente derrama sobre nós. Diariamente tem bênção sendo derramada sobre as nossas vidas. Diariamente, né? Deus, essa bondade de Deus, né? Impulsiona Ele, porque Ele é bondade na essência. Impulsiona Ele a derramar bênção sobre nossas vidas todos os dias. Mas muitas vezes nosso saco está furado. Eita, Jeová! Deus está derramando a bênção, teu saco está furado, a bênção está indo embora, querido. Isso veio fresco agora, hein? Né? Às vezes tu tá com a mãozinha assim, aí tua mão vai virando assim, ó, vai escorregando, vai saindo, vai perdendo tudo. Vai perdendo. Ah, Deus não me abençoa. Ele te abençoa, você que não quer receber, porque às vezes a bênção vem como correção. Eita, papai. Às vezes a bênção que ele está derramando, né, Raíssa? A Raíssa concordou comigo, olha lá, ela fez. Às vezes a bênção que ele está derramando não é a bênção que você espera. Aí dói, né? Mas ele está lá, ó, fazendo um concerto bonito, está te quebrando todo, mas está doendo, aí você joga a bênção fora. Deixa doer, deixa quebrar, deixa. Deixa quebrar, porque quando ele botar a mão, fazer ali um processo bonito na tua vida. Oh, aleluia, né? Já que ele não gostou. Oh! Fazer um processo bonito ali contigo, querida. Eu sei que é difícil, dói. Eu sinto também, dói muito. Né? Dói muito. A bondade divina como atributo de Deus é automotivada, infinita, perfeita e eterna. Tudo isso nós encontramos no Senhor. Nesse Deus maravilhoso. Aí às vezes você está aí, caramba, Deus é tudo isso, mas não mudou nada na minha casa, o meu marido continua o mesmo, o meu filho continua o mesmo. Querido, preste atenção, mas você está firme. Imagina só, teu marido não mudou, teu filho não mudou, e você destrambelhou? Deu ruim para todo mundo, não tem ninguém mais. Acabou tudo, mas se você está de pé, preste atenção, está vindo fresco também. Deus está falando aqui com alguém. Alguém que está assim, ó. Na minha casa, ninguém mudou. Estou aqui na Betel 4 anos. Meu marido, continuo orando pelo meu marido. Continuo orando pelo meu filho. Né? Mas nada mudou. Mas tu continua. Você está aí, ó, resiliente. Ah, crente potente. Crente que nada se abala. É o crente Palmeira, vai para lá, vai para cá, vai, mas não se quebra. É, né? Palmeira vai. A Kézia gostou. Mas tem até uma pregação assim. Mas você está aí, ó, firme e forte. Deus te fazendo inabalável. Deus te fazendo forte. Porque se der ruim para tu, dá ruim para todo mundo na tua casa. Se você é a coluna. Eu gosto quando a pessoa reage comigo. Então, eles podem estar fora, mas você está dentro. Mas você está no fogo. Você está alimentando fogo. E uma hora, quando eles quiserem, né? Olha o livre-arbítrio aí. Eles vão entrar nesse fogo também. Fala como Josué falou. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. É profetizando, é fé. É profetizando. Agora, se tu não entender isso e sair do propósito, é que tu não entendeu nada, né? Tem muitos assim que não estão entendendo nada, né? Não conseguem entender. A bondade de Deus é sempre o motivo da nossa expectativa. Eu gostei disso, né? A bondade de Deus, olha, a gente fica naquela expectativa, o que Deus vai fazer? Né? Como vai ser essa semana? O que Deus vai fazer? Será que essa bondade, né, do Senhor vai me impactar? Vai causar alguma reação em mim? Será que eu vou conseguir ganhar alguém para Jesus? Será que eu vou ser bênção nessa semana? Né? Será que Deus vai me usar
durante essa semana, o que vai acontecer na célula? Será que vai algum visitante? Minha célula está de casa nova. Betel Caxias está, ó, fluindo. Minha célula está de casa nova. Tem que subir o morro, irmão. Só Jesus na causa. Ó, mas olha que interessante. Tem que subir o morrão. É lá perto da minha casa mesmo, só que tem no morro. Quando a gente chega lá na casa, olha só. Depois que subiu aquele morro todo. Aí quando chega na casa da pessoa, tem umas escadas. Além de subir o morro, tem as escadas. Aí sobe primeiro lance de escada. O apóstolo já pegou aqui. Aí tem que subir mais um lance. Quando a gente chega lá, eu falei, Jesus, que coisa. Eu passo até o cansado, porque quando você olha a vista, dá para ver a linha vermelha, Pão de Açúcar, né, aquelas igrejas lá do alto, dá para ver tudo. Eu fico olhando, Senhor, que é isso? Quanto mais você sobe, mais perto do Senhor você tá, né? Tem também que você descer, mas ali quando você desce, é Deus te impulsionando, porque Ele vai fazer algo grandioso na tua vida, querido. Você pegou isso? Você pegou isso? Né? Eu estava lá, né? Vamos conjecturar aqui. Senhor, estava aqui no conforto aqui. Agora tem que subir esse morro, Senhor. Só Jesus na causa. Morrão, escada, tudo. Mas é porque lá tem um terreno fértil. Lá tem um quintal cheio de gente para poder, ó, fazer uma pescaria boa lá. Aí nós entendemos, discernimos o tempo, que era tempo de sair e ir para outra casa. Família nova que está chegando. Opa, vamos fazer uma pescaria lá. E na primeira célula teve 3 visitantes. Mas primeiro tem que descer, se humilhar. Aí a questão é quando você começa a subir. Porque quando você começa a subir, o nível vai aumentando. Porque Deus vai te mostrar, vai abrindo a tua mente. Olha só que coisa linda, tá vendo agora? Eu gosto disso. Eu gosto de quando a gente é dependente de Deus, Deus começa a falar. Quando você começa a subir, o seu nível vai aumentando. A sua mentalidade vai mudando. E você se torna dependente dele. Fala, Senhor, eu sou dependente de ti. E agora? E agora? Primeiro você desce, se humilha, se prostra para Deus. Mas tem gente que quer começar lá de cima. Esse que é o problema. Tem gente que não quer se humilhar, quer começar do alto. Quer começar do alto. Sabe como começou a filial? Está começando a filial lá? De baixo. De baixo. Porque quando Deus nos elevar, formamos raízes. Quando você está se humilhando, você está formando raiz. Porque quem começa do alto, primeiro vento que vem, cai. Porque quem está no alto, o vendaval é maior. O vento pega mais lá no alto, querido. A ventania vem lá, ó, lá do alto. Se você não tiver alicerçado, você cai. E a queda de quem está no alto é maior. Não é? É maior. Eita, Jeová, é muita revelação. Tem que correr aqui. Estou fechando já. Né? Fechamos. Vou até pular aqui, ó. Falando de fé. Tem muitas pessoas que têm uma fé incrível. E nós sabemos que sem fé é impossível agradar a Deus. Porém, não é isso que faz Deus ser bom. Eu gostei disso aqui. Isso aqui eu coloquei aqui. Eu gostei disso aqui. Porque tem muita gente que tem fé. Tem muita gente que tem fé, às vezes tem mais fé do que o próprio cristão. Né? Tem fé ali. Mas não é a sua fé, a intensidade, que vai fazer Deus ser bom. Ele é bom porque Ele é bom. Simples assim. Você tendo fé, não tendo fé. Claro, se tiver fé, a palavra fala que é, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Com fé é mais bonito. Né? Com fé é show de bola. Deus fecha contigo. Mas não é porque eu sou uma mulher de fé, por isso que Deus é bom comigo. Não. Ele é bom porque Ele é bom. Ele não é bom porque você é legal. Você é bonita. Você é bonita. Né? Mas não é por causa disso. Né? Tendo caído o homem, só merece o quê? A punição, que é a morte. A morte. O homem caiu, o homem pecou, fica olhando. Não, eu vou falar não, porque a hora já está avançada. Por causa da sua bondade, sua benignidade e sua afável benevolência, Deus é misericordioso, Deus é bondoso para conosco.
Ele é benevolente, a benevolência de Deus sobre as nossas vidas. Jesus é Deus. E também, quando ele veio em carne na terra, ele foi o homem mais bondoso que teve. Não há outro como o Senhor. Eu gostei aqui do autor do livro. Esse estudo é dos atributos de Deus, do Tozer. E ele conta uma história, eu achei interessante, do presidente Lincoln. Que o presidente Lincoln, presidente dos Estados Unidos, que foi presidente dos Estados Unidos, ele visita um hospital e ali ele encontrou um jovem oficial, no norte do país, ferido. E esse jovem estava muito mal. Já tinha sido decretado já a morte dele, já foi desenganado já pelos médicos, tamanha gravidade que era. E o presidente foi lá visitar ele. E ele fala: senhor presidente, ele não vai sobreviver. Ele não vai sobreviver. E o presidente entrou e falou ali, ó, bem baixinho. Beijou ele e disse: tenente, você precisa ficar bom. Você precisa ficar bom. Por mim. Ele estava ali representando a nação dos Estados Unidos. E ele vira para aquele jovem: você precisa ficar bom para mim. Você precisa ficar bom para a nossa nação. E aquele homem que estava à beira da morte, de fato, ficou bom. De fato. Aquela palavra foi um start para recuperar. Imagina só, o presidente dos Estados Unidos chegar lá no hospital e falar: ó, você precisa ficar bom. E quantas vezes o Senhor usa servos e servas do Senhor para falar que Deus vai operar na sua vida? Que Deus quer tratar com você. Hein? O próprio Deus falando com você e você não consegue reagir a isso? Hein? Quando ministramos aqui, falamos, ó, Deus está guerreando, como nós guerreamos aqui. A evangelista Daiane falou assim, ó, sentiu ali, de orar pelas mentes. E foi de fato. Quantos estão sendo atingidos pela mente? E depois o Senhor confirmou através do intercessor Mário. O próprio Deus liberando sobre a sua vida e você despreza. E você não crê. E você fala: é só mais uma palavra. É só mais uma falácia. Deus, Ele quer fazer. Ele quer operar nas nossas vidas. Nós estudamos aqui que Ele fica ansioso, entusiasmado em nos abençoar. E mesmo que não aconteça agora, hoje, Ele está zelando por você. Ele está zelando pela tua família. Ele está olhando por você. Mas para conquistarmos a bênção, para estar junto com Ele na eternidade, é preciso vencer as etapas. É preciso suportar as dificuldades. E nós fazemos isso no Senhor. Nós temos o Senhor que guerreia por nós. E para fechar, eu quero fechar com você essa mensagem, esse estudo, falando que o Senhor é o maior interessado na sua vida, maior interessado em estar abençoando a sua família. Ele é o maior interessado em derramar diariamente as bênçãos sobre você. Estamos no tempo do fim. Estamos vivendo dias maus. Mal conseguimos andar pelas ruas, porque não sabemos se vamos voltar para casa. Isso é em todo lugar, não está só em São João de Meriti. Eu também trabalho em Campos Elíseos. Eu tenho que andar 15 minutos até chegar à escola. E ali eu passo por uma rua que é temida. A gente passa assim, ó. E tem confronto direto com a polícia, os bandidos. A gente sai e não sabe se volta. Mas não podemos paralisar diante disso tudo. Enquanto pudermos levar a palavra, levar essa bondade que o Senhor
Compartilha conosco. Precisamos fazer, querido. Precisamos olhar mais para o autor e consumador da nossa fé. Precisamos entender que o Senhor não se esqueceu de nós. Ele não é um engenheiro que atua por controle remoto. Pode ficar de pé nesse momento? O Senhor não é um engenheiro que atua por controle remoto. Ele atua diretamente na tua causa. Ele vai diretamente. Ele age com poder e autoridade sobre a sua vida. De repente, você está aí, algo ativou você. E nessa ativação, que eu quero que você saia do seu lugar, venha ao altar do Senhor e fale para o Senhor: Senhor, ativa a fé em mim. Ativa, Senhor, mais. Não é fácil. Pensa que é fácil cuidar de vidas, estar lá em Caxias. Quando eu cheguei aqui, que atmosfera maravilhosa. E lá a gente quebrando, a gente tendo que levar, a gente tendo que guerrear por aquelas vidas. Não é fácil. E muitas vezes vem o peso, vem o cansaço. Porque é uma semana cansativa, tem um que precisamos acolher. E às vezes eu saio do trabalho, já tenho que chegar e fazer um atendimento. Não é fácil. Às vezes eu falo: Senhor, é isso mesmo. Senhor, às vezes vem aquela sensação. E Deus vai, hoje de manhã, que renovo que eu tive aqui. Deus usando a irmã Ildete para falar que estava me sustentando. Estava sustentando a minha casa, orando pela minha família, orando pelo meu filho, pelo meu marido. Então, às vezes, você está precisando disso. Saia aí do seu lugar aqui, ó. Esteja aqui, ó, no altar do Senhor, para Deus trazer um renovo sobre a sua vida. Às vezes você está cansada, está cansado. Não tem lugar melhor do que se ajoelhar. Lembra que é de baixo? Porque Deus vai te levantar. É de baixo que começa, o relacionamento é de baixo. Porque Deus vai te levantar. Quando você está aí de joelho dobrado, a sua raiz está findando ali, ó. Está indo, está indo, está indo. Está se fortalecendo. Não é fácil, a caminhada com o Senhor não é fácil. Se está sendo fácil para você, tem alguma coisa errada. Porque não é fácil. Quanto mais buscamos, quanto mais estamos na presença do Senhor, mais o inimigo se levanta para tentar nos paralisar. E nesse momento, nesses dias, ele tem tentado entrar nas nossas mentes. Ele tem tentado paralisar o nosso relacionamento com o Senhor. Porque uma mente atribulada, uma mente que não consegue ouvir a voz do Senhor, é isso que o inimigo está tentando fazer, entrar na nossa mente, dizer que a gente não consegue, que nós somos incapazes. Mas o Senhor, esse Deus bondoso em essência, Ele está liberando nessa manhã um renovo para você. Ele está ativando em você a palavra dEle. Ele está mostrando para você, Ele está compartilhando com você a bondade dEle sobre a sua vida. Ele está mostrando para você que você não está sozinho, que diante disso tudo existe um Deus guerreando, existe um Deus que batalha em favor daqueles que neles esperam. Senhor, em nome de Jesus, vai tocando nos teus filhos. Os intercessores podem ministrar. Senhor, em nome de Jesus, vai tocando nas mentes, Senhor. Eu me uno no mesmo propósito que a evangelista Daiane trouxe pela manhã. Há uma conexão, Senhor. Que o Senhor venha trabalhar nas mentes. Se essas vidas estão aqui, Senhor, porque sabemos, ó Deus, das batalhas que elas estão enfrentando na mente. O inimigo tentando paralisar. Ativa, Senhor. Ativa, Senhor. Ativa a tua palavra nas mentes dos teus filhos, Senhor. Os teus filhos que estão, Senhor, precisando, Senhor, de um renovo físico e espiritual, renovo mental, Senhor. Em nome de Jesus, vai operando para que os teus filhos venham crescer em graça, em conhecimento e em poder. Usa os teus filhos com propriedade, autoridade.
Oh, Pai, aonde o Senhor levá-los, que eles possam levar, Senhor, a Tua palavra, que eles não venham estagnar, paralisar. Eu sei que nessa manhã foi ativado aqui, Pai, a Tua palavra foi ativado nos corações. Oh, Espírito Santo, uma palavra de edificação, uma palavra, Senhor, de fé, porque sabemos que o Senhor tem guiado este mundo com poder, com autoridade, soberania, Pai. Por isso entregamos nossas vidas nas Tuas mãos, em nome de Jesus. E aí, você foi edificado com esta palavra? Essa palavra chegou ao teu coração? Una-se a nós, venha no próximo culto receber também. O Senhor te abençoe, abençoe sua casa. Fique na paz.